a filha, a quinta filha de José Manuel e Dona Maria. Fui nascida na fazenda Bois, perto de Bom Burral. Eu nasci em 1939. Meu pai era muito tranquilo, sabe? Era muito gostador de muita festa, era uma pessoa muito alegre. Foi juiz de paz um bocado de tempo. Então, uma pessoa que andava sempre alegre. E ensinou a família dele a ser uma família unida, dedicada a cada um de nós. Eu, graças a Deus, não fui explorada assim, tipo meu pai. Eu entrei na escola, aprendi a ler, eu dava aula lá no Tatu, e lá mesmo na casa do meu pai. Então, nossa era uma família tranquila, nós não era assim aquela família que pai explorava da gente no serviço, não. Era uma família muito, muito tranquila, graças a Deus. Zé Manuel foi um homem de muita, né, assim, foi autoridade de tudo, de família, até juiz de paz ele foi, né? E foi um pai muito bom, muito excelente de bom, porque ele soube nos cuidar de nós, soube nos educar. E para nós que são filhos, né, depois que ele partiu, nós sentimos muito a morte dele, porque foi um pai assim, para valer mesmo. Ele não era nervoso, ele era uma pessoa calma, cuidava muito de nós com o maior carinho e nunca perdeu a paciência com nós éramos, né, nove irmãos, né? Eu sou a mais nova das mulheres, então com os mais velhos a gente não teve mais convivência, né? Porque eu sou a última, mas graças a Deus ele foi um pai muito educador. Fez muita festa de Serra Nova e sempre ajudava muitos pobres, ajudava. Ele era pobre, mas ajudava muitas pessoas que trabalhavam com ele, né? Ele tinha muito camarada que ele mexia com roça e trabalhava, gostava de dar uma politicazinha, mas tudo era amizade, tudo a maior amizade que tinha com o povo. Foi uma pessoa que viveu aqui na comunidade aqui, era amigo de todo mundo, graças a Deus, muito amigo de todo mundo, amigo da família, tudo era muito alegre com a família, e conforto com a família, tudo, né? Graças a Deus. Morreu com a idade de 84 anos, mas deixou saudade para nós. Ele não trabalhava, né? Mas ele sempre se esforçava assim, então vamos fazer um serviço, mas não obrigava a filha assim, totalmente não. Mexia com as roças, mas trabalhava do modo que os filhos podiam trabalhar, né? E depois ele foi ficando já de idade, ele resolveu vender aqui, conversou com os filhos, tudo direitinho, os filhos mais velhos. E minha mãe, eu não queria comprar. Daí minha mãe falou, meu filho, compra que eu não quero que você saia daqui, que o lugar é meu, dela. Daí eu resolvi comprar, mas com acordo dos filhos, dos irmãos mais velhos, né? Minha mãe, a Dona Maria, era uma mulher muito boa também, paciente, bondosa, não tem nada assim que aborrecesse ela. Ela era sorrindo, era uma mulher bem alegre, bem tranquila, que ensinou muito os filhos dela a andar assim na tranquilidade e tudo. Somos tudo uma família humilde. Dona Maria foi uma pessoa muito tranquila, muito boa. Ela nos ajudou muito, cuidar de nós. Ela teve doente, mas ela nunca descuidou de cuidar de nós, tinha muita paciência. Era uma mãe, não tem nem palavras de falar. A bondade que ela era para nós, filhos, a família inteira. Graças a Deus ela era unida. Ela era dos bracinhos assim, tortos, que ela mexia com a rodinha, né, que falava. E ele era muita amizade com ela. Ele nunca desfez dela, não. Mexia com festa de Serra Nova, mas nunca fazia por causa dela. Ela ia ajudar, a mesma coisa que ela podia, né. Tinha muito interesse com ela. Então meu pai morava aqui aí perto das lajes, sabe? Aí no Fazenda Queimada.
Aí ele conheceu minha mãe na roça, minha mãe estava trabalhando na roça, ele não conhecia minha mãe. Aí ela estava trabalhando e ele passou na estrada. Então ele viu ela e ele já interessou querer casar com ela. No outro dia seguinte ele já foi procurar meu avô para poder casar com ela. Então se casaram sem conhecer. Aí nessa época o casamento era diferente de hoje, né? Os namoros começavam, não era igual hoje, né? Eles começavam a namorar, não podia, os pais já queriam que casassem, né? Não teve aquele namoro com aquele apego que tem hoje, né? Então, ele foi muito paciente com a mamãe, porque ele era mais velho do que ela um pouco, né? Mas ela, graças a Deus, foi um casamento muito bom. Ela muito religiosa, eles dois. Teve muita paz. Naquele tempo a gente ia para a escola, a gente brincava lá na escola. Quando nós chegávamos da escola, meu pai já estava esperando nós. Sentar lá para nós não atrasar, chegar no horário certo. E era muito bom porque a gente ia para a escola, a gente brincava, a gente ia para o rio, banhava. Brincadeira era brincar de boneca, fazer comidinha lá no mato, né? Fazer ranchinho. Ia nas festas, nós ia cantar roda, eu cantava meu irmão, eu cantava reze, que até hoje foi o meu canto ainda. A gente ia estudar fora, né? Lá de casa era bem longinho, que era lá no Bamburral, né? Então a gente ia, a turminha, nossos irmãos, todos os amigos mais perto. Era muito divertido, mas era muito perigoso, porque a gente passava, né, na estrada, tinha gado, a gente ia, tinha de vezes que a gente ficava até na estrada preocupado com os gados que tinha, né, no caminho da escola, e a gente era tudo pequeno, eu sendo a menor, né, eles tinham muito cuidado. E foi assim, muito bom. Naquela época não tinha brinquedo, né? Hoje tem de plástico, tem de tudo, nessa época não. As irmãs mais velhas, mamãe, fazia as bonecas de pano, a gente brincava de casinha, e era assim por diante. Foi mais ou menos, né? Mas só no tempo que era de Romênio, que dava as escolas aqui particular aqui na roça, né? Não tinha muito, assim, não tinha condições de ninguém ir. Nós mesmo ia a pé às escolas, mas ele ajudava o que pudesse fazer, ele tinha interesse. Uns fez a quarta série, outros mais pouco. Eu mesmo fui um dos mais poucos que estudei, mas de graças a Deus a ele, né, que o pouco que fez ajudou nós. Eu também, meu casamento foi assim, né? Eu conheci, pode dizer que eu conheci Durval, foi no Bonfim, no dia 26 de dezembro. Aí, então, no caminho, primeiro ele falou com meu irmão, que enfim, falou com ele que queria casar comigo, né? Depois, o Zifim falou comigo, falou, eu não vou falar nada não. Quando chegou no caminho, ele resolveu falar com o pai, e quando ele falou com o pai, que parou lá numa beira de rio lá, aí eu só falei com uma amiga minha, comadela, vamos subir essa ladeira? Ela me acompanhou, fui. Eu deixei lá mesmo tratou esse casamento e casou no dia 22 de janeiro. Casei, tenho meus filhos. Quando eu casei, eu morei lá com minha sogra, né? Aí de lá a gente ficou um tempo, aí veio para casa de mamãe, mas papai. Depois a gente deu de vir para cá por causa da minha irmã Comadre Conceição, né? Comadre Conceição, que ela morava aqui, o meu cunhado convidou a gente para vir para cá, né? Eu talvez mudava mais de que lá, a gente trabalhava muito lá na roça e Beto queria trabalhar, como ele já tinha recebido o convite para trabalhar no cartório. Aí a gente veio e graças a Deus estamos aqui até hoje. Eu trabalhei 25 anos no cartório e a gente, como diz, não tem aquela vida que a gente queria ter, né? Que podia ter mais, mas estamos bem, graças a Deus. Pois é, aqui é essa linhazinha aqui que ela fiava na rodinha e deixou para fazer o cordão de São Francisco dela. E daí eu peguei o restinho, guardei, estou aqui por lembrança. Mas foi tudo bom, graças a Deus, né? A morte foi chamada por Deus, tudo foi bem de vida, né?
Meus irmãos, assim, os dois mais velhos, que é com o Patintinho e com a Madamélia, eles, com o Patintinho, ele era uma pessoa muito bondosa, bom que não é, mas ele tinha assim, parece ciúme da gente. A gente ia numa festa, aí ele ficava assim, procurando se a gente estava em algum lugar, assim, para poder ver como é que a gente estava. Mas ele é uma pessoa muito boa, boa demais, mas só que ele tinha, parece que ele tinha ciúme. O mais velho era com o Patintinho, era honestidade aqui com nós, com pai e mãe. Trabalhava sempre junto com nós. E era uma pessoa assim, muito amigo de todo mundo e da família inteira, né? E a outra era a Josefina também, né? Que morreu com a idade de 84 anos. Foi uma pessoa muito legal para o povo também. A outra foi Conceição, você lembra dela? Você não lembra, né? Foi uma mulher que lutou no Mato Verde, trabalhou muito lá para adquirir os filhos, criar, que criou os filhos tudo. E a outra é a Hermina, que foi professora aqui no Moreira, lecionou lá no Tatu e aqui no Moreira. E a outra é Isaltino, foi professora também, mas selecionou aqui. E o outro ficou o Fiote, que é eu. A tia Mela, eu não falei, depois com o Patininho foi a Madamélia, esqueci. Mas, foi uma mulher muito mostrada também, né? Ele gostava muito das coisas de Deus, sempre fazia as festas de Senhor Bom Jesus. Bom, tudo em honestidade, né? O marido dela era muito bom também, que era o compadre Osvaldo. Tem essa lembrança aí desse pezinho de coco, que era no dia de coco que ela plantou, deixou de lembrança para nós. Ela falava, ó meu filho, quando eu morrer, você lembrar de mim. Eu fico emocionado. Eu olho para ali de tarde, eu choro. É isso mesmo, né? José Manuel da Silva é meu avô e convivi com ele, não cheguei a morar lá, mas dormia lá, quando ele estava bem velhinho. E eu, e Silos, Dils, eram os responsáveis que colocavam na cama todo dia. Todo dia apanhava na cama, tirava de manhã cedo, ele não andava mais. O tempo que ele ficou na cama, eu e Silvio de Jesse e Dilson eram os que olhavam ele. Todo dia quem fazia isso. Tinha essa responsabilidade de fazer. Ele era, na época, a gente considerava como muito inteligente. Ele tinha inteligência. Inclusive, uma das coisas que ele fazia era, falava a hora sem horário, não tinha relógio. Toda hora chegava lá, agora tantas horas, fazia isso. E também ele é uma pessoa inteligente, por outro lado, ele rezava para as pessoas quando estava com problema de saúde. Naquela época não tinha médico, né? O pessoal procurava as pessoas que consideravam inteligente. Ah, minha pessoa está doente, minha criança. Tinha muita gente que levava lá. E uma das coisas de meu avô, que é bom relembrar, meu avô Zé Manuel, ele gostava muito de festa. Ele era um festeiro, eu lembro disso ainda. Teve a festa de Serra Nova, é uma festa que ele sempre foi festeiro lá, muitas vezes. Eu lembro ainda que tem uma casa velha, ainda tem hoje, até hoje em pé lá, que foi dele. Quantas vezes eu dormi lá em cima de um couro no chão, nas festas. Eu ainda menininho pequeno, cheguei e dormi lá, ele sendo festeiro. Ele falou comigo que ele fez aquela festa 24 vezes. O Dilson, filho de Tintim, neto Zé Manero, morei um bocado de tempo mais ele. Ele era um homem assim, muito esperto nas coisas, né? Ele sabia fazer as coisas, até as horas para olhar do sol, ele olhava as horas assim, tudo certinho. A hora que era hora de 6 horas, para assistir a rádio, uma rádio que tinha, ele já mandava eu ligar o rádio na hora certinha. Aí o negócio lá, assim, ele chegava, tinha os amigos dele, né? Aí ele chegava, reservava um pé de laranja só para João Mendes. Quando o João Mendes chegava, quando o João Mendes não tirava as laranjas, chupava, levava, que ele não liberava para nós. Era assim, aquela direta assim, todo ano ele fazia isso. Toda coisinha que ele queria, ele gritava eu. Vem meu filho, vem fazer isso para mim. Aí eu fazia para ele as coisas, ele ficava alegre. A hora que eu não gritava, que eu não assuntava, ele ficava nervoso, depois... Aí eu falava, vô, não escutei não. Aí ele ficava, não, mas a gente tem que escutar, a gente tem que escutar uns mais velhos. E aí assim, chegavam os vizinhos dele, ele gostava, contava piada, contava história. Aí ele falou assim, ó, o dia que eu nasci, Maria nasceu.
O dia que eu casei, Maria casou. O dia que eu morrer, Maria também vai morrer. E deu quase certo, né? Por causa de 15 dias, ele não morreu tudo junto. Então a primeira filha de meu pai, ela chamava Guilhermina. Ela viveu só 2 aninhos. Diz que era uma menininha muito assim, sabida, que quando meu pai pegava o cigarro para fumar, ela já corria, apanhava o fogo e entregava ele. Então um dia estava uma tempestade de chuva muito forte e mãe estava dando de mamar ela. Deu um trovão e a menina espantou e ela foi gritando mãe, 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 até o outro fogo dela e morreu. Meu pai era quintiliano, ele gostava muito do pai dele, que ele cuidou muito dele, né? Ele ficou muito alegre, que ele era muito bom para ele, né? E para mim também meu pai era bom, que ele gostava muito dos filhos dele, né? Ele gostava muito de nós. Aí mesmo quando ele morava aqui, ele já ficava na espera, eu esperando eu chegar, né, lá para ver que hora que eu chegava. Ele assim, quando ele queria as coisas, era na hora, né? Aí quando ele falava para a mãe fazer, faz a comida logo, a mãe falava assim, não, tem tempo, moço, depois nós faz a comida, ué. Aí não, já tá passado de hora, tá não tá passado de hora não. Eu sou Tintim, ele foi uma pessoa simples, mas uma simpleseza que ele era muito ao lado de Deus. Principalmente o culto que tem implantado na nossa comunidade aqui hoje, na região, foi ele que trouxe, de Mato Verde para cá, ele mais Manelino. E com isso ficou todo mundo com essa semente plantada, que todo domingo nós vamos ao culto, rezar, celebrar a oração. Por causa dele. E por causa ele trouxe uma semente muito especial de boa. Ele foi uma pessoa muito competente nessas coisas. Eu não tenho o que queixar dele. Aí ele com os filhos dele, tudo é pessoa boa, né? Que ele deixou os filhos bem educados. E todo mundo gosta da família, né? Encontrei meu pai um dia na casa de Tia Seixas. Perguntei se ele que era meu pai. Eu falei que era Tintim, ele falou que era. Eu falei, então o senhor é meu pai. Ele ficou muito meio sem graça assim, meio escarqueado, mas conseguiu a mesma coisa. Eu fiquei sabendo que era filho dele, porque o povo tudo me falava que era. Tinha uma mulher que era minha madrinha, chamada Josefina Bois, de Zé Bois. Ela falava que eu era filha dele. Eu fiquei sem poder aproximar, porque eu tinha vergonha de aproximar deles e vergonha com um pouco ele podia sentir alguma coisa assim por causa disso, né? Por causa de Dona Anastácia, foi e tal. Aí nós fomos aproximar dele, eu já casado de velho já. Foi em 2000 pra cá. Aí veio 5 anos de convivência com eles e morreu. Com o Patintino eu dormi mais ele na cama até o dia que ele casou. Ele falava, vamos dormir, eu falava, vamos, pode dormir. No quartinho que tinha na outra casa, um quartinho de fora, eu dormia mais ele. Depois que ele casou, eu fiquei com saudade desse quartinho que ele dormia, ele casou e foi embora. Olá família, sou Ana Rosa, sou casada com Paulo, filho de seu Gentino e Dona Anastácia. Somos casados há 25 anos. Quando eu e Paulo nos casamos, moramos com eles por 2 anos. E para falar deles, eu discordo de um ditado que tem por aí que sogro e sogra não presta, porque para mim foi diferente. Eles foram verdadeiros pais para mim. Eles sempre me acolheram com muito carinho, acolheram minha família, meus filhos quando vieram, foram muito bem acolhidos por eles. E a gente tinha uma amizade muito boa, cuidei sempre deles, sempre que eles precisavam de mim, eu estava ao lado deles. E depois de 2 anos eu me mudei, mas fui morar pertinho deles.
E seu Tintino era uma pessoa muito boa, mas ele era muito severo. Ele não mandava recado, o que ele tinha de falar, ele falava. Gostava que seus netos, seus filhos, fizessem tudo direitinho, como diz o ditado, andasse sempre na linha. E Dona Anastácia, né, muito paciente, uma mulher muito boa, sempre falava para seu Tintino: Tintino, cuidado, olha como você fala com os netos. E ela até escondia, né, os erros deles, quando os netos faziam algo que não era, né, correto, ela sempre escondia dele, para que ele não brigasse com os netos. E quando ele já estava assim, já com a idade mais avançada, né, eu cuidava de tudo, até tirava o dinheiro, fazia as compras, levava no médico. Teve uma vez até que seu Tintino adoeceu, né, e ele foi internado lá na Santa Casa de Montes Claros. E naquela época não tinha acesso a Montes Claros como hoje, quem ia ficava. Então eu fiquei com ele lá por 15 dias no hospital. E ele tinha aquela preocupação comigo e não sossegava na cama se eu não colocasse o banquinho que eu dormia ao lado da cama dele. E aquilo ficou marcado em mim, até hoje eu lembro. E outra coisa interessante também que ele dizia para mim. Um dia eu cheguei lá e ele me falou: Rosa, se você vir aqui fazer as coisas e eu não estiver aqui, quando eu chego eu sei que você estava aqui, foi você que fez. Aí eu perguntei por quê. Aí ele falou assim: é porque o jeito de você fazer é diferente. Até a cerâmica da pia você lava e deixa tudo limpinho. E até hoje, quando eu vou cuidar da pia, da cozinha, que eu lavo a cerâmica, eu lembro dele. Ficou marcado em mim. E lembro deles com muito carinho, porque foram verdadeiros pais para mim. E Dona Anastácia também, depois que ele faleceu, né? Antes dele falecer, ele sempre dizia que quando ele morresse era para ela morar comigo e com Paulo. E aconteceu, a gente levou eles para casa e ela ficou com nós por 4 anos. Cuidei dela, fiz o que eu pude. Éramos muito amigas mesmo, muito carinhosa com meus filhos. Na época que ela morreu mesmo, eu preocupei muito com a minha pequena, porque ela era muito apegada com ela. Todas as vezes que eu saía, ela ficava com ela. Ela nem chorava quando eu saía, porque já era acostumada a ficar com ela. E graças a Deus nós tivemos uma amizade muito boa. Ela até dizia para as pessoas que ia lá visitar, tinha domingo que passava por volta de mais ou menos umas 100 pessoas lá para visitar ela. E ela dizia que eu que era a mãe dela, que eu era como uma mãe para ela. Então isso ficou marcado, lembro deles assim com muita saudade mesmo, sinto muita saudade assim quando falo deles. Amélia, ela foi a segunda filha de meu avô Zé Manel. Titinta foi a primeira, ela a segunda. E ela casou ainda nova, eu não sei a idade certa, mas pelo que ela falava, parece que tinha mais ou menos 18 anos, 17, 18 anos nessa faixa aí. Casou com Oswaldinho Ferreira Martins, que era daqui também, uma família aqui do Bamburral, de Altinho. E mãe e Titinta, mãe sempre fala isso, que eles eram as pessoas que ajudou a criar os outros filhos, que fosse o primeiro que veio e tinha que trabalhar para ajudar a criar. Ela ainda falava, a mãe me falava que ela e Titinta carregava água no balde, no copo, para poder molhar as plantas lá onde é que meu avô morava, no Moreira. Molhar o café, os pés de laranja, até que regou água que não tinha quando eles começaram a construir. Ela moça nova, então ela tinha esse compromisso de ajudar a criar os filhos. Ela é Titinta. Depois foi vindo os outros, né? Os mais novos, e foi dando continuidade também. A mãe, ela é uma pessoa que gostava muito da família, tinha um amor pela família inteira. Todos da família, era um sobrinho dela, acho que você deve, não sei se você lembra dela, mas ela tinha o prazer de pegar a benção, de abraçar, né? Nós, que era filha, chegava, abraçava e beijava, era muito amorosa, muito mesmo. Com os irmãos dela, ela tinha um amor muito grande pelos irmãos. Não é porque ela já faleceu, mas ela se for perguntar, ela foi assim, aqui na comunidade, depois dela idosa, ela conseguiu amizade com todo mundo. Tinha amizade com todo mundo. Não tinha inimizade com ninguém. Sempre era pessoa da paz, né? Que procuravam a paz com todas as pessoas. E levar a paz para os outros também. Não tinha
cultura, vamos dizer assim, não teve escolaridade, acho que pouca escolaridade, mas tinha uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Tanto mãe, tanto pai, tanto os outros irmãos dela, a gente via neles isso. Sou Tereza, da família de José Manuel da Silva e Maria Augusta. Então, sou neta de José Manuel e Maria Augusta da Silva. E a minha mãe, né, como uns conheceram ou não conheceram, a minha mãe era a segunda filha do meu avô e da minha avó, a dona Amélia. Ela morava lá na mesma comunidade que meu avô morava. Muitos anos conviveu lá junto com meu pai, que meu pai chamava Laudino Ferreira Martins, um muito amigo, muito maravilhoso. E convivia na comunidade com meu avô. São pessoas muito maravilhosas, que meus pais, né? E minha mãe também, ela teve 8 filhos. Ela teve 5 mulheres e 3 homens. E minha mãe era aquela mulher muito lutadeira, lutava para que sempre não faltava nada para os filhos, né? Então, minha mãe era pessoa maravilhosa, acolhedeira, tinha muitos amigos e era aquela mulher muito alegre. Então, minha mãe, ela soube assim nos educar, né? Muito bem. Sempre assim, ela tinha aquelas palavras muito maravilhosas para nos dedicar para nós, conversar com a gente. Sempre assim, quando a gente terminava a tardezinha, né, com aquele tempo antigo, né, que a gente terminava de jantar, a minha mãe chamava a gente para poder ajoelhar perto dela, né, e agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia. Isso me dá uma lembrança muito agradável de tudo que eu aprendi com minha mãe. É com grande emoção que eu venho falar um pouco sobre o nosso amado pai, Josefino José da Silva, que nasceu no dia 20 de junho de 1932. Foi o 5º filho da família de Zé Manel e Maria Augusta. É muito doloroso falar dele no passado. Ele foi um jovem aventureiro e muito trabalhador que desde cedo aprendeu a negociar nas viagens que fazia às lajes, na Caatinga. Lembrava-se sempre dos pais com saudades, chegando a chorar, e era muito amável com os irmãos. Casou-se com a jovem Ambrosina Luísa no dia 15 de 8 de 1955, durante as festas de agosto, festas de Nossa Senhora do Patrocínio em Serra Nova. Um ano depois, no dia 15 de 8 de 1956, nasceu a primeira filha, que recebeu o nome de Maria do Patrocínio. Depois vieram os outros filhos, Ana, José, Joaquim, Maria de Lourdes, Valdomiro, Judite, Luzia, Miguel e eu, Rosita, completando 10. Foram tempos difíceis, mas muito felizes. A família aumentando e trabalhando sempre unidos. Num gesto de ousadia e coragem, nosso pai resolveu mudar-se para a cidade, proporcionando melhores condições de estudo para os filhos e estabelecendo-se no comércio local, com a sua venda localizada na Rua das Pedras, onde quase todos os filhos trabalharam e descobriram a vocação para o comércio. A família cresceu, vieram os netos, 23, e 15 bisnetos. Sempre muito sério e até severo quando precisava, disciplinou a todos para as adversidades da vida. Hoje, nos regozijamos com a lembrança do homem brincalhão, religioso, caridoso, alegre e carinhoso que ele se tornou, cujo maior tesouro era a alegria da família reunida. Nesse 4º encontro da família Silva, sentimos o nosso coração apertado pela saudade que dia a dia nos dilacera. Diante disso, fechamos os olhos e pedimos a Deus que nos dê força e ânimo para seguir em frente. Agradecemos a Ele pela dádiva de convivermos unidos em família, sempre na presença de nossa amada mãe. Rendemos graças a Deus pela vida dela, rogando para que seja abençoada e coroada de saúde, amor e carinho que ela tanto merece. O maior legado deixado pelo nosso pai é o exemplo de honestidade, amor ao próximo e alegria de viver. Amamos muito você, paizinho. As saudades são eternas. De sua esposa e filhos. Saudade sim, tristeza não.
E o primeiro gadinho que eu ganhei foi com o Padre Zefim que me deu, uma bezerrinha. Ele estava tirando leite assim do curral, daí eu falei aquilo assim, me dá um bezerrinho para mim. Ele foi e me deu uma bezerrinha. E essa bezerra ela criou até 9 bezerros. E eu comecei minha vida a mexer com isso, mexendo com as rocinhas, com esse galinho. Deus dele o céu. Mãe nasceu no dia 24/6/32. E no documento de Josefina também consta 24/6/32. Aí Josefina sempre brincava com ela, falando quem era a mais velha, é ele ou ela? Aí ela falava, você que é o mais velho. Sou não, nós somos gêmeos, nós temos a mesma idade e nascemos no mesmo dia. Não, mas é que eu ia votar lá, o papai falava que tinha que votar. E o nosso avô era muito politiquinho, ele gostava de política. E aí a mentalidade, né? E sempre, toda vez que eu vinha aqui, tinha que falar com a mãe, ó, a sua idade é mais velha que eu, você nasceu em 32. Mas você também nasceu, mas, ué, é para votar. Então eu ficava assim, né? E eles eram muitos amigos, os dois. E com outras irmãs também. Olha, eu vim aqui representar a família de Dona Ceiza. Foi uma pessoa muito boa, carismática. Gostava muito de fazer... assim, ajudar as pessoas, que tinha muitas crianças que passavam aí na rua. Seguinte, a família de mãe, assim, nós viemos para aqui, para Mato Verde. Eu era bem pequena, ainda com 5 anos, e Valdemar Alves, nós dois. Aí, os outros filhos nasceram aqui, em Mato Verde. Com o passar dos anos, né, aí foi acontecendo as coisas, uns foram estudar, e outros ficaram por aqui mesmo. Foi assim a vida, mamãe era assim, desse jeito, ajudou muito nós. Boa tarde, família. Aqui quem está falando é Eli. Sou filha de Dona Ceiza, uma pessoa maravilhosa, me apoiou muito nas horas que eu mais precisei. E ela também apoiou todos os filhos dela. Bom, falar de Dona Ceiza é tão fácil, porque ela é uma pessoa assim, muito carismática e honesta, muito trabalhadeira, e ensinou os seus filhos todos a trabalhar. Uns são professores, outros são comerciantes. E a luta foi muito boa, porque ela nos ajudou muito, nos acompanhou muito. Ela casou muito cedo, ela casou com 16 anos. Ela teve, ao todo, 7 filhos. E hoje nós somos 5. E a situação naquela época era difícil, era muito complicada, porque a estrada de Mato Verde a Belo Horizonte, não era asfalto. Então, mesmo assim, essa Santa Mãe me acompanhava a todos os momentos da minha vida. Ela foi uma mulher muito dedicada à família, ela foi cuidada por muito tempo por Hélio, e ele hoje mora aqui, na casa, e ele sempre cuidou dela, e isso é um orgulho para mim. Então, eu me chamo Terezinha Silveira, fui casada com Valdé há 35 anos. No primeiro ano de casados, nós moramos aqui na casa da Dona Ceiza com ela. Nos damos muito bem, ela era uma pessoa muito carismática, assim, bem tranquila. E Valdé, depois de 35 anos de vivência, tivemos três filhos no decorrer dos 35 anos. Tivemos muitas lutas, muito trabalho. E depois veio a doença e Deus chamou ele. Ficamos muito tristes, sentimos muita falta dele, mas são coisas da vida, a gente tem que aceitar e conformar. É uma família muito boa, a família da Dona Ceiza, uma família muito carismática. Pessoal bom da gente conviver com eles. Estou muito satisfeita. Boa tarde.
quero falar para vocês que eu sou o Hélio, filho de Dona Ceissa, conhecida como Dona Conceição e Martim Alves. Somos de uma família humilde, família de pessoas que gostam de olhar para frente, né? Ver as coisas melhores. Por isso minha mãe veio para a cidade de Mato Verde, aí onde teve mais filhos, eu fui nascido aqui, conseguiu formar as filhas como professora. E a sua idade, ela nasceu no ano de 32, dia 4/6/1932, esse foi o nascimento dela. Ela veio a falecer no ano 2007, dia 4/11/2007 ela veio a falecer. E deixando muita saudade para nós, principalmente para mim, que convivi com ela aqui na casa muito tempo. Muitas tardes do domingo eu ficava com ela aqui na minha casa, aqui, conversando com ela, perguntando a ela sobre as coisas, como que era. Ela me explicava e ela para mim foi uma professora da vida. Se hoje eu tenho muita sabedoria, eu devo agradecer a ela, porque ela é uma pessoa muito sabida. No passado dela, hoje eu sei fazer o meu presente, porque ela me ensinou como que era o passado. E ela gostava muito das irmãs delas, de todas as irmãs delas. Ela já falaram já aí que ela até segurou uma sandália, foi tia Mina, foi tia Dina, não sei, para que elas não fossem embora, ficassem conversando com ela e mais tempo, porque ela gostava de conversar com as irmãs todas unidas, os irmãos. E mãe para mim foi 100%, e eu 100% também com ela, por isso eu não tenho ressentimento nenhum. Sou um filho abençoado por ela, porque até na hora da morte dela, eu tive a chance de conversar com ela. Ela me chamou, eu estava perto dela, falou: Hélio, eu quero te falar uma coisa aqui. Eu estava com medo de morrer e não poder falar com você. Eu quero te agradecer pelo apoio que você me deu, pelo cuidado que você teve comigo, pelo cuidado que você me teve. Você foi um dos filhos que mais ficou comigo, me olhou, e você será um filho abençoado. E é isso que ficou marcado na minha cabeça por muito tempo, até hoje. E hoje eu me sinto uma pessoa abençoada, não reclamo de nada, sou feliz, tranquilo, tenho minha consciência limpa, e que minha mãe tem um bom lugar onde ela está com seus irmãos, com seus filhos, irmão, mãe, e muita paz aonde eles estão. Agradeço muito, mas muito mesmo a Deus por essa oportunidade, por a gente poder estar junto. E eu espero que a gente possa continuar reunindo mesmo a nossa família o máximo de vezes possível. Porque me lembro como hoje, quando a gente se encontrou no velório de Tio Durval em Porteirinha e em vários outros, e aí a gente falava assim: poxa vida, a gente se ama tanto, e aí a gente se encontra num momento de tanta tristeza, aí a gente precisa reunir para celebrar a alegria. E é essa alegria que faz a gente, né, movimentar, faz a gente estar aqui, faz a gente planejar. E é com essa alegria que eu estou aqui. Tão querido, tão amado, né, Titinta, Tia Ná, agradecer demais da conta, todos os outros encontros que já passaram, só dizer obrigado mesmo, porque é tudo de bom.